canibalismo sempre foi visto, mesmo ao longo da história, como sendo um ato abominável, né? Mesmo que com o intuito de salvar quem ainda está vivo, né? Te trouxe aqui para você contar histórias do mar. Eu acho que a gente pode falar, né, com esse assunto principal de hoje para dar uma pincelada aí Eu vou falar da minha experiência com o mar. Ok. Eu não sei porquê, eu achei que era uma fobia minha pessoal, mas eu andei conversando, tem mais gente que tem isso. O alto mar é uma coisa que me dá um negócio, cara. É o lance da atração e do temor. Eu já andei de navio grande, assim, de ir pro alto mar. Quando você perde a terra, que você só vê mar para todo lado, te dá uma sensação meio de... É um medo meio primitivo, né? Não sei se é uma coisa do humano, que a gente teve que vencer esse medo. E aí você começa a ter a dimensão do tamanho do mar. Porque a gente não tem. Tá na praia, você fala, tá aqui, é o mar e tal. Na praia você tá vendo a paisagem, você tá vendo o morro atrás. Quando você tá no meio do mar, 360 graus, só água... E não parece nada, né? E aí você olha no mapa onde você tá e você vê que você tá do lado da terra firme, você já não vê mais. Exato. Imagina quando você vai para o meio mesmo, a que distância você está da civilização. Exato. Né? O caso do... O alto mar é considerado alto mar a partir de que distância, assim? Olha, cara, tecnicamente, você tem o mar territorial dos países. Pertence ao país. Pertence ao país, são 12 milhas. Depois você tem a zona de exploração econômica que pertence ao país, que ele tem prioridade de explorar, que são 200 milhas. Petróleo, né? Por exemplo, o cara pesca, etc. Tal, dentro das 200 milhas seria do país costeiro ali. E fora das 200 milhas você está num negócio que é impressionante, chamado águas internacionais. E aí? E aí que tá. As águas internacionais... É a mesma água, né? Não muda a água. É a mesma água. Só que mudou aquele negócio. Só que é o seguinte, é a terra de ninguém. Exato. É a terra de ninguém, porque ela não pertence a nenhum país. Cassino, por exemplo. Porque né? O Brasil não pode ter cassino, mas passou essa limite... Saiu da água territorial brasileira e abre o cassino. Ele está em águas internacionais. Aconteceu isso quando... O que é uma coisa muito louca, as águas internacionais, porque ela não pertence a ninguém. Né? Quem legisla sobre... Todo mundo pode pescar? Sim. São águas internacionais. Né? Então, e as águas internacionais é a terra de ninguém. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meio bizarro, mas se você comete um crime num barco em águas internacionais... Matei alguém num barco em águas internacionais. Quem vai te investigar? E aí? Pois é. Cara, dá uma história boa isso daí, hein? Pois é, quem vai te investigar, no caso, convencionou-se, quem vai te investigar é o país cuja origem do barco. A bandeira que o barco usa. O barco tem bandeira do Brasil, então o Brasil investiga. Mas é uma terra de ninguém. As águas internacionais... E não estamos falando de um pedacinho pequeno, não. Nós estamos falando da maior parte do planeta, são águas internacionais. Exato. O mar ocupa 70% do planeta. 70%. E chama terra, né? E chama terra. E chama mar. Tá equivocado. Então, tu imagina o tamanho disso e o tamanho dessa terra de ninguém, água de ninguém, né? Que tem. O mar é impressionante pela dimensão dele, né? Vamos já emendando um assunto no outro. Claro. Mas por que rende tanta história o mar? Porque o mar é muito grande. Tanto que a maior parte de coisa que cai no mar, né? Tipo um asteroide, as naves espaciais, as naves espaciais que voltam para a Terra caem no mar. Tem até uma área, inclusive do Pacífico, chamado Ponto Nemo, que é uma área equidistante de qualquer terra firme, que é o local de lixeira, digamos, descarte de naves espaciais. Pra jogar lá. Exatamente. Que é o que tem menos perigo de cair se tiver não vai acertar ninguém. Caramba. Então, as naves russas, etc. Tá tudo lá. Cai lá. Cai lá. Então, doido. O mar é muito grande, muito grande. A gente não tem muita noção do tamanho do mar. A maioria das pessoas são urbanas, etc. E tal. A gente só conhece o mar quando vai na praia, né? Mas... Quem não teve essa experiência de entrar num naviozão
E ir para alto mar não sabe o que é isso daí mesmo. Você quer ver outra coisa que as pessoas não têm noção? É assim, mas por que não acha alguém no mar? Não acha. Não acha. Putz, é mesmo, né? Não acha. É muito difícil. Por que o pessoal estava falando que seria difícil achar o submarino, mesmo se ele estivesse na superfície? Por quê? Porque é difícil. Porque o mar é muito grande. O negócio some. Você... Se você não tiver referência, né? Um ser humano, dentro do mar, boiando lá, náufrago, só com a cabeça de fora, que é só o que consegue sair. Esquece, é nada. É um ponto. É menos que um ponto. Quando você olha na dimensão que você olhou lá do navio, que você olha ao redor, não vê. Tem uma história... Vai emendando aqui, né? Vamos emendando. Então, claro, tem uma história que é das histórias que eu já narrei aí, que essa realmente, para mim, ela continua sendo extraordinária. E não é tão antiga, ela aconteceu em 2014, né? Então não faz tanto tempo assim. Mas um pescador, que era um pescador salvadorenho, mas vivia na costa do México, ele saiu para pescar na costa ali, da vila onde ele morava, ele e um companheiro dele num barco aberto, tipo uma canoa grande assim, de fibra de vidro, saíram para pescar, com um motor de popa. E o tempo virou, ficou ruim, eles resolveram voltar. A hora que eles resolveram voltar, o motor não pegou, o vento muito forte foi empurrando eles e eles foram levados pela correnteza e pelo vento. Isso na costa do México, tá? Eles não tinham nada, porque eles estavam iniciando a pescaria, não tinham nem pescado nada ainda, e tudo que eles tinham no barco, que era uma canoa aberta, uma canoa de mais ou menos uns 5, 6 metros de comprimento, era uma caixa de isopor muito grande, onde eles colocariam o peixe que eles pescassem. Era tudo que eles tinham ali. E eles foram sendo levados pela tempestade, pelo vento, pela correnteza, não tinham como voltar, não tinham remo, o motor não pegava, foram sendo empurrados. Bom, eu vou resumir a história para você. Um dos dois morreu. Depois de 3 ou 4 meses ele morreu de inanição, desidratação, morreu. Porém o outro sobreviveu. 4 meses? Não. O primeiro morreu com 4 meses. O que sobreviveu ficou 14 meses. Como assim? Como? 14. E a água? Sabe o que é 14 meses? É um ano. É um ano inteiro, mais 2 meses. Nossa, cara. Se você voltar no tempo, você tem que lembrar onde você estava em abril de 2022. Exato. Você não lembra? Não lembro. É mais ou menos de lá para cá o que o cara passou a deriva no barquinho, tecnicamente sem nada. Ele não tinha água e não tinha comida. Né? Ele tinha equipamento de pesca, porque ele saiu para pescar, mas ele não tinha isca, por exemplo, para colocar ali. Até porque, durante a tempestade, eles perderam muitas coisas e caíram do barco. Bom, esse cara sobreviveu 14 meses, é o recorde absoluto de sobrevivência no mar, que para mim é uma coisa assim absolutamente extraordinária, uma pessoa conseguir passar mais de um ano vivendo só do recurso que ele consegue capturar no mar. O que nós estamos falando? Água de chuva, quando chovia, né? E a principal fonte de alimentação que ele teve foram as tartarugas. Que é fácil de pegar? Sim, porque a tartaruga, ela sobe para respirar, né? Ela não é um animal tão veloz assim, ela sobe, dá uma parada na superfície. E se ela não for de bom tamanho, se ela for um tamanho pequeno, uma pessoa consegue agarrar uma tartaruga e puxar. Que é a técnica que ele desenvolveu. Então, peixe ele não conseguia pegar? Não, ele conseguia pegar peixes voadores. Quando acidentalmente durante a noite, os peixes voadores pulam e eventualmente caem dentro do barco, né? Mas é uma coisa muito eventual. Mas a base de tudo comia cru, claro, né? Claro. Nossa, não tinha micro-ondas. Ele não tinha um foguinho para fazer. Nada. Faz um fogo e faz um buraco na canoa, né? E a questão é a seguinte, ele se alimentava da tartaruga, porque a tartaruga, além de ter a carne, o sangue da tartaruga é muito nutritivo, né? Então ele conseguia se hidratar. Ele tinha uma faca, ele tinha alguma coisa? Ele tinha uma faca, sim, por causa da pesca que ele ia fazer. E quando ele começou a se aproximar,
terra firme, digamos assim, depois... Sendo levado. Sendo levado, dia e noite. Tá. Dia e noite sendo empurrado. A tendência é você ser levado para uma costa ou não necessariamente? Não, sim. Em algum momento... a tendência é que em algum momento o mar vai te empurrar para algum lugar. De terra firme. De terra firme. A menos que você tenha a infelicidade de cair numa corrente circular. Putz. Que aí você fica dando giro pra eternamente. Tá. Né? Ele teve a sorte de não cair nessa situação. E esse cara saiu da costa do México e foi parar nas Ilhas Marshall, que é do outro lado do Pacífico, tá? E ele foi parar lá, levado pelas correntes. Ele não tinha vela, não tinha motor, não tinha nada. Mas o mais impressionante da história também é que, assim, esse cara, para mim, é um herói. Imagina uma pessoa sobreviver tanto tempo assim. E esse cara, quando ele chegou, ele foi dar numa ilha que morava só um casal na ilha, que não falava a língua dele, e ele, enfim, ele estava nu, porque já não tinha mais roupa. Mas por quê? Usou roupa para quê? Não, porque foi gastando com o tempo. Sal e o sol, né? E esse casal socorreu ele, etc e tal. E veio as autoridades portuárias lá das Ilhas Marshall para resgatá-lo e acharam que ele estava em bom estado para quem tinha passado tanto tempo no mar. Ele estava aparentemente saudável. Ele estava magro, barbudo, cabeludo, mas conseguia ficar de pé, inclusive. Sim. E aí começou o segundo drama do coitado. Ele chama-se José Alvarenga. É vivo, tá? Fez um livro até. O livro dele é a quantidade de dias que ele passou no mar, 438. É o título do livro. E aí começaram a duvidar da história dele. Duvidar no sentido de que talvez o companheiro dele não tivesse morrido. Talvez ele tivesse matado o companheiro. Talvez ele tivesse cometido canibalismo e por isso é que ele teria sobrevivido, né? E aí começou uma série de questionamentos, porque ele parecia estar muito bem para quem havia passado tudo isso. Colocaram o coitado até em detector de mentira, para ver se ele caía em contradição, e não, porque a história dele era coerente, né? E aí ele saiu das Ilhas Marshall, voltou para o México, foi visitar a família do colega dele, com a mãe do colega dele e tudo mais. E aí, passado um tempo, ele resolveu, pegou um jornalista para escrever o livro, contar a história dele, fez o livro. Quando ele fez o livro, a família do colega dele, que havia recebido ele muito bem, etc. Tal, a família mudou a interpretação, falou, não, ele está querendo ganhar dinheiro com essa história, então vamos processá-lo. E aí começou o terceiro martírio dele, que foi tomar processo na justiça, da família do companheiro que morreu, levantando de novo a suspeita dele ter cometido canibalismo. E na época eu acompanhei muito de. E como se prova que não fez uma coisa? Então, esse é que é outro lance do mar. O mar não tem testemunha, né, cara? Não tem ninguém lá no meio vendo você. Satélite não pega. Vou dar um exemplo: o cara ficou 14 meses à deriva no mar e ninguém viu o cara. Nenhum navio avistou o cara. E ele não estava nadando, ele estava num barco de 5 metros. É pequeno, mas não é tão minúsculo assim. E ninguém viu o cara. Isso no século XXI já. Exato, que então tem satélite, GPS, tem o escambau, e ninguém localizou, ninguém visualizou o cara. Então você some no mar e ninguém fica sabendo. O mar é muito propício, por essa característica, a você cometer ato ilícito. Você está comigo no barco, eu tenho uma desavença contigo, eu te empurro na água. Eu não preciso te matar. Eu só te empurro na água. Pronto. Você está morto. Caiu no meio do mar, no alto mar, caiu do mar, você está morto. Ninguém consegue nadar. Você vai morrer. O teu organismo não vai aguentar o esforço, o teu organismo não vai aguentar a temperatura, a hipotermia, você vai morrer, né? Então, é um ambiente perfeito para o crime perfeito. Entendi. Porque não tem testemunha, não tem câmera de segurança, não tem nada. Tem só o depoimento seu. E essa é uma dificuldade que eu tenho em algumas histórias que eu conto, porque às vezes a pessoa some, a pessoa está navegando sozinha e o barco aparece sem a pessoa. E você nunca vai saber direito o que aconteceu com aquela pessoa.
porque não tem testemunha, né? Então você começa a partir de conjecturas e pessoas que cercavam aquela pessoa para ver se ela teria feito, tinha algum hábito que resultasse numa imprudência, e a queda no mar. Se você está num barco sozinho, navegando, o que é muito comum, tá? Fazendo uma travessia longa, e você tem a infelicidade de cair no mar, escorrega. Sei. Está num ambiente molhado. Claro. Escorrega, caiu no mar, você está morto. Ué, não consegue voltar pro barco? Se o barco tiver em movimento, como acontece um veleiro um oceânico, é movido pelo vento. Esquece. Se o vento está levando, a chance de você conseguir alcançar o barco é pequena. É possível. Já aconteceram casos da pessoa voltar, né? Mas é Mas pequena. o vento parou também, deu uma... O vento não pode estar forte, a pessoa tem que ter uma boa capacidade de natação, né? Para ela conseguir voltar ao barco. Porém, tem um outro problema também. É uma série de problemas. Sim. Às vezes ela consegue chegar no barco, mas dependendo do barco que ela não consegue subir no barco. Meu pai quase morreu assim, com um caiaque, cara. Exato. Meu pai nunca tinha andado de caiaque, colocou na cabeça, vou comprar um caiaque, aqueles caiaques antigos, né? Sem trava e tal. Foi pro meio do mar, caiu do caiaque, virou, não conseguia subir, tava perdendo a força. Quem salvou ele foi um surfista que viu ele lá, porque a gente não via mais ele tava muito lá pro fundo. Um surfista por acaso viu ele e deu a prancha e tal e foi levando, porque ele não conseguia, porque tem uma força, tem que colocar o negócio, subir, não é fácil. E o caiaque ainda é baixo. Agora você imagina um barco com um casco mais alto. Exato. Você tá aqui, a água tá aqui em você estica o braço e você não consegue chegar até a beirada, no piso do barco. Cara, que desespero. Então você não tem como dar um impulso para subir no barco. Já houve um caso célebre, virou até filme inclusive, de um grupo de amigos, de casais, fazendo um cruzeiro na Europa, pararam um iate que eles tinham alugado para tomar banho no verão, mergulharam, foram mergulhando. O último que mergulhou esqueceu de baixar a escadinha. Ele só esqueceu de descer a escadinha. E aí, quem disse que eles conseguiam voltar para o barco? Não voltaram? Não, morreram todos. Cara... Os corpos foram achados próximo do barco. Cara, que absurdo. Eles simplesmente não conseguiam, tentaram de todas as formas, tentaram pelo cabo de âncora, não conseguiram voltar para o barco. É por isso que o pessoal fala por que um simples detalhe, porque esqueceram de baixar a escadinha. Por isso que o pessoal fala que você tem que respeitar o mar, né? Muito. Mas para fechar aquela história do... Como chama? Do José? Do José. Provaram alguma coisa? Não. Existe ainda Tem a chance dele ter cometido canibalismo? Não, eu não acredito. Eu não acredito porque eu acompanhei muito de perto esse caso na época. Eu quase fui para as Ilhas Marshall atrás dele porque eu estava impressionado com a história. E eu não acredito. Primeiro porque ele era um cara extremamente... trazer para cá para entrevistar? Imagina... Cara, eu queria muito. Vamos ver se a gente consegue. Então, ele é muito religioso, né? E ele conta que quando o amigo dele entrou no processo de definhar, né? Morreu por falta de alimento. De alimento mesmo. Porque o amigo dele, ao contrário dele, desenvolveu uma náusea que ele não conseguia nem botar na boca o que eles tinham para comer. Mesmo que fosse um pedacinho, ele não conseguia. Botava na boca e vomitava. Então ele foi... Que não é fácil. Foi enfraquecendo, foi desidratando até que ele morreu. Imagina, você comeu um negócio... que ele conta, né? Comia tartaruga. E aí ele conta que, inclusive, que ele ficou um bom tempo ainda com o companheiro morto no barco. Pensando o que ia fazer? Pensando o que ia fazer, até que ele, dias depois, resolveu, segundo ele, né? Depositar no mar. Eu acredito no cara. O cara é muito humilde, muito religioso, ele fala com muita naturalidade. Mas vamos partir do pressuposto que ele fosse obrigado a comer a carne do companheiro para sobreviver. Sim. Qual seria o julgamento da sociedade? Porque ninguém tá nessa situação. O canibalismo é sempre visto com repulsa, Teve aquele né? caso do Chile, daquele avião que caiu nos Andes, né? É sempre visto com repulsa. Porém, em alguns casos, como seria o caso dele, inclusive, eu acho, entendo assim, seria perfeitamente compreensível. É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, né? Mas é um limite que você... Muito extremo, muito extremo. O canibalismo sempre foi visto, mesmo ao longo da história, como sendo um ato abominável, né?
mesmo que com o intuito Total. de salvar quem ainda está vivo, né? E não deve ser fácil também comer carne humana no desespero. Por mais que você esteja com... A parte mental é muito pesada, né? Pois é, eu imagino que sim. Você imagina. Eu imagino Tá no que meio sim. do mar, você tá pra morrer e aí, cara? Mas assim, o mar expõe as pessoas, às vezes, a situações absolutamente extremas. Mas por que no caso dele, por exemplo, ele não conseguia pescar? Sem isca você não consegue pescar? Não, assim, isso que você não consegue, né? Desculpa, mas pegar pedaço do cara. Não, quando ele conseguia capturar uma tartaruga, ele tinha material para usar como isca. Como isca. Tá? Só que ele conta que ele foi perdendo o material que ele tinha ao longo do tempo. Sim. Arrebentava um pedacinho de linha, perdia um anzol. Tempestade deve ter E no final da história, o que salvou ele, porque nem sempre ele pegava tartaruga, às vezes ele passava, segundo ele, dias. Semanas. Semanas sem comer? Sem comer. Ele tentava conservar o que ele pegava. Mas ele conta que o que salvou ele na fase final, ele não sabia onde estava, mas foram as aves marinhas. Por quê? Gaivotinhas, essas coisas. Que isso indica que você está perto? Ela é um indicativo de que tem terra por perto, se bem que tem algumas aves migratórias que atravessam o oceano, mas não era o caso, porque são aves pequenas. Então ele imaginou que ele estava próximo, etc. Tal, mas elas eram uma fonte de alimento. Então ele começou a capturar. Ele conseguia pegar? Conseguia, porque essas aves, quando elas estão voando há muito tempo, elas também cansam. Então elas procuram um lugar para... Tem um barco, elas pousam... Vem um barco, elas dão uma paradinha no barco. Então ele desenvolveu uma técnica, ele ficava escondido dentro dessa caixa de isopor, que ele usava inclusive para se abrigar do sol, porque o sol é cruel. Também, né? Tem cruel. Esse problema também. Então ele passava o dia inteiro... morrer de insolação. Exatamente, ele passava o dia inteiro dentro da caixa de isopor. E ele começou a desenvolver essa técnica para pegar gaivotinhas, etc. Tal, ele ficava embaixo da caixa de isopor e do nada ele tentava agarrar. E quando ele tentava agarrar, ele quebrava as asas, ele falava, né? Do bicho não voar. E ele disse que em determinadas situações ele tinha muita dessas aves. Então ele conseguiu fazer um estoquezinho lá, mas ele conta no livro que, assim, uma ave dessa é pena e osso, não tem nada. Sério? Não tem carne. Então não saciava, né? Mas esse cara é uma história extraordinária. Imagina a pessoa passar 14 meses no mar. Ele não chegou a beber urina, não, né? Ele falou? Ele disse que no começo sim. Mas quando ele passava um longo período sem chuva, que ele não ingeria a bebida, ele praticamente não tinha urina. Nossa. Ele disse que ele não bebeu água do mar. Ah, é? Não precisou. Não. O que acontece? Ele sabia. Não, a água do mar é extremamente perigosa. Bebeu. Porque ela desidrata ainda mais você. Ah, é? Ela não mata a sede, ela vai sugar o pouco da água que teu organismo ainda tem. Eu não sabia disso. Então a água do mar é uma coisa que você não deve beber. É uma ironia, que você está cercado de água por todo lado e você morre de sede. Total. Você não deve beber. Já foram feitas experiências no passado, tem umas histórias assim de até médicos que se propuseram a fazer experimento no mar, bebendo pequenas quantidades de água do mar, pouca. Sim. E que, segundo eles, tudo bem, não tiveram grandes complicações. Tá. Mas é muito perigoso beber água do mar. E ele conta que ele não bebeu, porque ele era pescador, conhecia um pouco da vida no mar, né? Mas Cara, que história. Pois é.